Então, pessoal, hoje eu vou participar aqui do laboratório de técnicas projetivas. É um laboratório conscienciológico da autoprojeciologia e o objetivo é procurar induzir uma experiência de projeção consciente, tá? Esse laboratório foi fundado no dia 1º de janeiro de 1998. Ele se situa aqui no CAEC, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Ele é um laboratório de duração de 3 horas e meia. Agora são aproximadamente 8h30 da manhã. Hoje é o dia 11 de agosto de 2015. Então, vamos ver o que vai ser desse experimento aí, tá? Depois a gente segue com o relato. Então, acabei de sair do experimento, agora são meio-dia, mais ou menos meio-dia, e tenho algumas anotações aqui para compartilhar. Então, vamos ver um local aí para sentar e a gente poder compartilhar as anotações do experimento. Bom, então nós estamos aqui nesse campus aqui do CAEC, nessa vivência pós-projetiva, pós-experimento laboratorial, e vamos compartilhar um pouco qual foi essa experiência que eu tive no laboratório de autoprojeciologia. Bom, eu cheguei no laboratório às 8 horas, entrando lá eu me senti bem no laboratório, energeticamente bem. O ambiente ele transmite paz, é um ambiente acolhedor, extremamente acolhedor. E eu abri o livro Projeciologia, numa página aleatória, deu a página 135, onde eu comecei a ler sobre a projeção consciente através do mental soma, ou chamado corpo mental. E me chamou a atenção ali alguns assuntos sobre alienação, que essa alienação pode ocorrer na projeção feita de psicossoma, porém ela não ocorre na projeção feita através do mental soma. E a questão da omnióptica, ou seja, a cosmovisão do existente. É uma sessão que falava sobre a experiência de cosmoconsciência, da consciência, da consciência projetada através desse veículo mental. Então, um outro assunto que chamou a atenção ali era a questão do descondicionamento sociocultural autoconsciente, ou seja, a pessoa, para ela ter esse tipo de experiência mais transcendente, extrafísica, ela precisa fazer um autodescondicionamento sociocultural, que isso é fundamental
para a pessoa poder se ver livre das lavagens subcerebrais, dos processos excessivamente materialistas. Mas enfim, então a outra questão importante também era a questão da autoidentificação, ou seja, a pessoa se reencontrar com a própria identidade dela, né, nesse tipo de experiência. Então, nós achamos que nos conhecemos no dia a dia, mas quando a pessoa tem uma experiência desse tipo fora do corpo, mais transcendente, ela observa que na realidade a identidade dela é muito mais do que aquilo que ela estava pensando antes. Mas então, aí eu fui deitar na cama, porque no laboratório tem uma cama, para fazer o experimento, e eu tive uma espécie, eu vou relatar aqui a experiência sem classificar exatamente o que foi, a gente deixa isso para o final, tá? Então eu tive uma espécie de um sonho, onde um amigo ia até o laboratório e levava um grupo de pessoas junto. Havia um senhor, um adulto senhor, com algumas crianças. E esse meu amigo falava, olha, cuida dessas pessoas aí. Naquele momento que ele disse aquilo, eu me senti um pouco incomodado pelo fato de estar fazendo um experimento laboratorial, foi isso que passou na minha mente no momento, e eu ainda cheguei a comentar com esse meu amigo, mas eu estou no meio de um experimento. Mas ele simplesmente sorriu e apontou para aquelas pessoas. Aí eu entendi que eu deveria dar atenção para aquelas pessoas. Porém, aquela sensação de incômodo ainda persistia. Ou seja, de eu estar fazendo um experimento laboratorial, onde eu deveria ter silêncio, estar sossegado, e no meio desse experimento ter que receber algumas pessoas ali, né? Nesse momento eu estava ali falando, uma daquelas crianças, ela tinha um conhecimento sobre projeciologia. Eu lembro que ela mostrou um livro para mim, abriu em determinada sessão e fez algum comentário a respeito, mas o fato foi que em seguida uma das crianças jogou uma bolinha de papel no chão e eu me senti extremamente incomodado com aquilo, fiquei com raiva, peguei aquela bolinha de papel e joguei no cesto de lixo. Naquele momento eu tive aquela sensação de que eu havia perdido o controle daquela experiência. Nesse momento o senhor que estava com aquelas crianças, ele ficou me olhando e ele fez uma expressão de perplexidade, mas ficou em silêncio só me olhando. E eu procurei depois puxar assunto com ele, perguntar de onde eles eram, e ele não falou mais nada, ele só continuou me olhando. Bom, a partir desse momento eu falei, olha, vocês me dão licença, eu estou no meio de um experimento e eu preciso dar continuidade aqui. E aquele senhor se levantou e saiu com aquelas crianças. Ponto. A experiência foi essa, tá? Eu despertei, eram 10h39, tá? Eu imagino que eu tenha entrado para essa experiência em torno de 9h30, 9h20, então uma hora depois, mais em torno de uma hora de experimento. E o que é importante depois que a gente tem uma experiência dessa? É procurar saber, estabelecer um critério de análise dessa experiência. Então, por exemplo, que tipo de experiência foi? Que tipo de vivência, que tipo de fenômeno a pessoa estava tendo naquele momento? Foi, por exemplo, foi um sonho comum? Foi um sonho fisiológico? Foi um sonho relacionado à história pessoal, ou seja, um sonho autobiográfico? Foi um sonho projetivo, ou seja, um sonho com temática da projeção consciente, relacionada à projeção consciente? Foi um pesadelo? Foi um devaneio? Foi uma projeção consciente ou foi uma projeção semiconsciente? Aí podendo estabelecer diversos níveis de autoconsciência ou autolucidez durante a vivência daquela experiência, se ela foi uma experiência projetiva de fato, tá? Bom, como eu classifico essa experiência, eu colocaria essa experiência como sendo uma projeção semiconsciente, né? Vamos colocar aqui como uma hipótese de trabalho, né? Não tem uma certeza absoluta disso, vamos colocar como uma hipótese. E
Me chama atenção também o fato de que intrafisicamente, seja no intrafísico, seja no extrafísico, nós sempre nos deparamos com a nossa própria consciência. Então, se essa ocorrência de fato foi uma experiência semiconsciente, o que ela significou? Que houve uma situação ali de despreparo emocional para lidar com o imprevisto da situação. Ou seja, eu estava participando daquele experimento e queria ter aquela situação sob controle. Quando eu vi que a situação estava saindo do esperado, mesmo que eu fosse para fazer assistência ou prestar um auxílio para aquelas pessoas que estavam ali, aquilo me desestruturou emocionalmente, ou seja, eu não estava preparado para aquele tipo de situação. Então veja, mesmo no estado projetado, a gente se depara com a nossa própria consciência, com as nossas próprias maturidades e as imaturidades também, ok? Então, o objetivo desse relato, de compartilhar essa experiência, é nada mais, nada menos do que a gente está compartilhando o universo de experiências projetivas, tá? Ou experiências no estado alterado de consciência, né? Que nós chamamos de estado xenofrênico, aqueles estados estranhos ao estado comum da vigília física ordinária, tá? Então, conforme nós vamos estudando mais e aprofundando a autopesquisa, nós observamos que a nossa mente, ela passa por uma série de estados alterados da consciência ao longo do dia, né? Não permanece em um único estado, e isso tudo que permite a gente compreender melhor como que se dá essa condição do parapsiquismo, das influências extrafísicas, das influências das energias sobre a nossa psicologia, sobre a nossa própria consciência e sobre os nossos veículos de manifestação multidimensionais. Tá? Então, portanto, a projeciologia ela vem contribuir com um maior aprofundamento da pesquisa, da autopesquisa e do autoconhecimento do ser humano.